O estado de Pernambuco tem sido cenário de ataques de tubarão recentemente. Uma adolescente foi atacada por um tubarão. A jovem de 15 anos passou por cirurgia e foi amputada uma parte do braço esquerdo. O ataque aconteceu neste trecho da Praia de Piedade, em Jaboatão dos Guararapes. Por volta do meio-dia, a adolescente de 15 anos pediu socorro dentro da água. Ela foi mordida no braço e retirada do mar por banhistas. De acordo com dados do Comitê Estadual de Monitoramento de Incidentes com Tubarões, o CEMIT, foram registrados em Pernambuco 77 ocorrências desde 1992, ano em que começou a ser feito o levantamento. Do total, 26 pessoas acabaram não resistindo aos ferimentos. O mapa de ataques de tubarão, que pode ser acessado pelo site www.trackingsharks.com, aponta que em 2022 foram contabilizados 91 acidentes do tipo a nível mundial, sendo 9 fatais. Para entender as causas dos ataques, como agir quando o animal está por perto e quais os riscos do quadro visto no Nordeste brasileiro se repetir aqui no Rio Grande do Sul, o Direto ao Ponto conversa com um biólogo e professor do programa de pós-graduação em qualidade ambiental da Universidade Fevale, Marcelo Pereira de Barros. Eu sou Lucas Eliel e sejam bem-vindos a mais um episódio. Marcelo, muito obrigado por aceitar participar aqui do podcast e vou iniciar nossa conversa pedindo a você que nos esclareça o que explica essas situações envolvendo os tubarões no Grande Recife. Afinal, nós humanos não estamos na dieta desses animais. Isso, bom dia, eu agradeço o convite para conversar um pouco sobre esses acidentes, né, que estão acontecendo. Eu acho que é super importante destacar realmente que isso são acidentes, né, ou são encontros ocasionais que vão ocorrer entre a fauna que está ali, né, no seu ambiente natural, ou seja, os tubarões estão no mar, né, aquele lugar é um lugar de ocupação deles há muitos milhões de anos, né? Nós chegamos posteriormente e começamos a ocupar esses lugares, né? E tão importante quanto isso, ocupar esses lugares na beira das praias, né? Naquela região em particular ali de Pernambuco, o homem começou a alterar esses lugares, né? Então se mexeu, por exemplo, com o lugar onde esses tubarões ocorriam na beira da praia, se mexeu, por exemplo, com a oferta de alimentos que esses animais tinham, se mexeu com lugares onde esses bichos vinham para fazer reprodução, e isso alterou ao longo dos anos, né, em parte o comportamento desses bichos. Então, quando ocorrem esses encontros, na imensa maioria das vezes não ocorrem acidentes, mas algumas vezes vão ocorrer, né? Então, as explicações são as mais variadas possíveis, disso que eu já postei para vocês aqui, que eu já postulei aqui para vocês, né? Mas basicamente são encontros furtivos, ou seja, nós não fazemos parte da dieta desses animais. É muito importante que se entenda isso, né? Esses animais vão comer normalmente peixes menores, vão comer moluscos, como por exemplo polvos, que vão estar lá no fundo, nos fundos oceânicos, né? Vão comer outros animais, mas o ser humano não faz parte da dieta deles, tá? Então, normalmente eles não comem seres humanos também, né? Eles dão mordidas e soltam. É isso que acontece. Alguns acidentes, alguma mordida dessas vai ser mais grave, vai ser num membro, e aí vai gerar consequências mais sérias para as pessoas. Como se eles fossem provar, né? Eles vão lá, dão uma mordida e provam. Na maioria das vezes, a carne humana, ela não é palatável para os tubarões, né? Então eles dispensam
Existem registros de que eles podem cuspir, né, regurgitar esse pedaço de carne, que não faz parte do alimento deles. Mas como são animais, na maioria, animais bem grandes, né, que ocorrem naquela região ali, e são espécies assim que são espécies tipicamente caçadoras oceânicas, né, então o acidente vai ser grave. E se a gente observar, normalmente os acidentes são em membros, né, ou são em braços ou são em pernas. Ou seja, as pessoas estão em algum movimento é, mais ritmado, né, mais rítmico dentro do mar. Elas podem estar remando numa prancha de surf, elas podem estar nadando, né? E o animal numa água mais turva, numa água que não é muito clara, né? E normalmente esses acidentes ocorrem, né? Existem aí estatísticas que eles ocorrem pela manhã ou mais no final de tarde, em momentos de variação de maré, em momentos onde a água está um pouquinho mais turva, eles não conseguem fazer essa distinção correta do que é uma presa ou não, e vão lá e dão essa mordida, tá? O que é importante é se entender que não há aquela intencionalidade, né, de atacar um ser humano. Sim. E uma pessoa está em um local, Marcelo, e ela se Uhum. deparou com um tubarão. O Uhum. que ela deve e o que ela não deve fazer nesse momento? É, essa lógica do encontro dos tubarões é muito estranha, né? Porque Uhum. assim, tem pessoas que mergulham e pagam caríssimo no mundo para ir para o meio dos tubarões, né? Então elas vão em algumas vezes, isso é muito comum na Flórida, né, nos Estados Unidos, eles descem naquelas gaiolas, na Austrália também fazem isso, na África, para chegarem perto dos tubarões. Em outros lugares, as pessoas mergulham mesmo sem gaiolas para ficar perto dos tubarões, né? Mas claro, elas estão totalmente protegidas, né? E o tubarão realmente vem, ele vem provar. Né? Ele quer saber o que é isso, porque eles são animais extremamente curiosos. Se a pessoa está no mar, por exemplo, né? Tá ali mergulhando, tá nadando, tá pegando uma onda com a sua prancha, né? E nota a aproximação de um animal desses, né? A primeira atitude a ser tomada é sempre manter a calma, né? Porque o pânico é percebido pelos animais, né? Os tubarões, por exemplo, eles conseguem perceber a agitação na água. Então, se a pessoa começa a se debater, ela quer nadar mais forte, ela quer nadar mais rápido, ela agita mais os braços, ela aumenta as frequências de movimento, isso vai ser detectado pelo bicho. E ele com certeza vai se aproximar, tá? Então, tentar ficar o mais parado possível, ou então, se você está num lugar que você consegue ir, tá ali com água pela cintura, por exemplo, começar a caminhar em direção à beira da praia, né? Vai devagarinho, com movimentos controlados, não se joga e sai se debatendo enlouquecidamente. Isso é pior, né? Ó, os movimentos em grupo também, estão um grupo de várias pessoas, começa a correr um para todo lado, o animal vai ficar agitado, né? O instinto dele de caçador vai ser aguçado. A gente sabe que todos os predadores, eles têm um forte instinto baseado de ataque, baseado na movimentação da presa, né? Então, se a presa se movimenta rapidamente, ele fica mais interessado. Então, movimentos calmos, tranquilos, tentar se afastar aos poucos, né? Esse é a melhor recomendação. Já foram tentadas em no passado, alguns líquidos que se passava no corpo para afastar os tubarões e mesmo as mães d'água, as medusas, né? Alguns mergulhadores já usaram, inclusive, roupas, malhas, né? Que eram feitas de aço para evitar as mordidas, né? Isso ajuda em parte, né? Mas talvez o mais importante de tudo seja manter a calma, a tranquilidade e respeitar placas de sinalização, respeitar locais que se tem histórico de acidentes, né? Essa educação em relação à natureza eu considero muito importante. Marcelo, as pessoas que estão acompanhando essa situação lá no Grande Recife podem se perguntar sobre quais as chances disso acontecer aqui no Rio Grande do Sul. O que você diz a respeito? Há uma probabilidade considerável?
É uma boa pergunta, né? Olha só que interessante. Os ataques de tubarão todo no mundo, né? Eles são muito baixos, né? Então, se a gente for olhar, por exemplo, né? Se a gente for pegar o Brasil como um todo, tá? Desde 1930, que eu me lembre, que é mais ou menos a década que começou ali a se pesquisar e a se estudar os ataques de tubarão, né? Isso sempre foi muito baixo, né? Eu acredito que tem em torno entre 100 e 110 ataques registrados no Brasil como um todo, né? Principalmente nessa região do litoral de Pernambuco, alguma coisa ali em Fernando de Noronha, depois a gente tem acidentes que ocorreram esporadicamente em outros litorais, então litoral de São Paulo, litoral do Rio de Janeiro, né? E no litoral do Rio Grande do Sul a chance de ocorrer é muito baixa, né? Porque a formação geológica do nosso litoral é diferente do litoral deles lá em cima, né? Então lá eles têm uma água mais clara, lá eles têm canais que ligam o oceano até a beira da praia, por onde esses animais podem passar, ok? As águas são mais quentes, as nossas águas aqui são mais frias, né? E uma coisa muito importante também que a gente tem que pensar, que o nosso litoral, nós vamos entrar na água aqui no Rio Grande do Sul, a nossa quantidade de turistas, normalmente restrita a 3 meses do ano, né? Que a gente vai ali para a praia dezembro, janeiro, fevereiro, fica por ali, depois a água, né, já esfria, o tempo muda, a gente vai embora. Lá no norte, nordeste do Brasil, principalmente nordeste, que são principalmente praias turísticas, tem gente dentro da água o tempo inteiro, então a chance de encontro é muito maior. Aqui no Rio Grande do Sul, né, muito difícil de acontecer um acidente, tá? Até porque, como em função do nosso mar nós temos aquela arrebentação, nós temos o nosso famoso repuxo, né? A gente não se aventura muito lá no fundo. A gente fica sempre ali nas águas mais rasas, né? A gente não tem aquele ímpeto de entrar mar adentro. Então, a chance de acontecer um acidente desses é menor. Ok? Mas conforme a gente vai migrando em relação ao litoral norte do Brasil, vai passando ali por Santa Catarina, Paraná, São Paulo, nós já temos acidentes, Rio de Janeiro tem acidentes, né? Espírito Santo tem acidentes. Parece até história de pescador, mas o ferimento no pé da dona Rosilda foi provocado por uma mordida de tubarão. Ela e a família se divertiam nessa prainha na entrada da Ilha do Boa, em Vitória. Bahia tem acidentes, aí no norte aparecem acidentes, então aparecem bem mais acidentes, né? Então isso está muito relacionado com a formação oceânica, com o hábito do turista, com o comportamento, tá? Aquela região ali agora em particular, onde aconteceram alguns acidentes, né? E historicamente ali naquela região de Pernambuco acontecem muitos acidentes, são em função de características muito particulares da praia, do lugar, inclusive da construção de um porto lá, que mexeu muito, né, com o ambiente costeiro. É o nosso famoso impacto ambiental, né? E para finalizar, Marcelo, te questiono se, na sua visão, há algo que deva ser desmistificado sobre os tubarões. Afinal, por exemplo, há diversas produções audiovisuais que tratam eles como animais sanguinários. Sim, sim, perfeita essa pergunta. Ah, eu sou biólogo, né? Então, e eu tenho hoje 54 anos, então eu vivi muito a década de 70 e a década de 80, quando eu era jovem. E ali por volta de, eu acho que foi em 1977, foi lançado aquele filme chamado Tubarão, né? Que foi, na verdade, um, um filme que explodiu mundialmente, que mostrava ali, acho que era, eu não lembro se era na África ou na Austrália, os relatos de um tubarão que aterrorizava uma população de pescadores ali, né? E a partir daí, o mito do tubarão,
né, o mito do tubarão sanguinário, do tubarão assassino, principalmente voltado ao tubarão branco, né, que não é esse que está atacando em Pernambuco agora lá, é uma outra espécie de tubarão, né? Isso se tornou, na verdade, um pavor mundial, né? Tanto que você está numa praia, você grita tubarão, a praia esvazia, né? Mas essas coisas não são assim, tá? Os números anuais de ataques, eles são baixos, né? Existe um site onde a gente pode acompanhar os ataques mundiais de tubarões. Os números são muito baixos, né? Mas realmente baixos, tá? E esses bichos não são tão agressivos assim. Tá? Eles são muito curiosos, eles se aproximam, mas eles não são tão agressivos. Uma coisa muito importante de dizer é que os tubarões, eles estão extremamente ameaçados de extinção em todo o mundo, tá? Uma pesquisa estimou que a população de tubarões e arraias no mundo caiu 71% desde 1970, ao passo que a pesca predatória desses animais aumentou 18 vezes nesse período. É um grupo de peixes muito antigo, né? É um grupo de peixes que não tem muitas espécies. Hoje a gente tem ao redor de 1.000 espécies no mundo, né? Aqui no Brasil são ao redor de 90 espécies que ocorrem. E esse bicho está muito ameaçado pela pesca excessiva, né? Porque é a carne de cação, a carne de tubarão, né? Existem campanhas mundiais para evitar isso. A poluição oceânica, né? Os lixos nos mares, os microplásticos nos mares estão afetando muito essas populações. E uma coisa importante de dizer também é que se a gente entrar, por exemplo, nesses canais, nesses sites que tem, por exemplo, vídeos com tubarões, a quantidade de turistas que se aproximam desses animais na beira da praia, né? Eles puxam pela cauda, eles querem tirar fotos, muitas vezes até querem recolocar o animal dentro do oceano, né? Isso é um comportamento extremamente perigoso, que pode resultar em um acidente, ok? Então, tem que se respeitar o bicho na sua integridade, tanto no ambiente que ele ocupa, quanto na sua integridade física. A não aproximação e respeitar lugares onde a gente tem lá placas indicando que não é recomendável o banho, né? Sim, com certeza. Obrigado, viu, Marcelo, por todos esses esclarecimentos aí sobre a situação dos tubarões. Eu agradeço muito o convite de vocês e fico disponível também. A gente não tem os tubarões aqui na costa do Rio Grande do Sul, né? Mas anualmente tem aqueles encontros com as medusas que também geram uma confusão muito grande. Um dia a gente pode podemos conversar sobre isso, tá? Muito papo aí, tá? Muito obrigado, Marcelo. Um abraço. Se você gostou do Direto ao Ponto, confira outras edições que estão disponíveis no site do jornal, no YouTube ou aí no seu aplicativo de streaming favorito. Você também pode receber pelo e-mail uma newsletter com os principais podcasts feitos pelo Correio do Povo. Basta se inscrever na nossa página. Esse Direto ao Ponto utilizou áudios da Record TV, SBT News, BBC News Brasil, National Geographic Portugal e um trecho da trilha sonora do filme Tubarão, do artista John Williams. O episódio tem produção, apresentação e roteiro de Lucas Eliel, edição de Alia Falencar, assistência de Matheus Olles, além da coordenação de Márcio Gomes e Brenda Fernandes. Obrigado por ter nos acompanhado e até a próxima.